mais uma vez, e Daniel Souza, não estou entendendo mais nada. Ia ter tarifa. Aí depois a tarifa baixou. Aí depois subiu a tarifa mais uma vez e baixou mais uma vez. E agora não tem tarifa nenhuma. O que está acontecendo nesse país, Daniel, que é um poço de insegurança jurídica? Ninguém sabe o que vai acontecer. Alguém, Daniel, tem que levar democracia e estabilidade para esse país, Daniel, porque não tem como continuar assim. As pessoas não sabem o que esperar. Pelo amor de Deus, Daniel, nos ilumine. O que está acontecendo? Tanguy, deve ser terrível viver num Ah, país terrível. onde você tem aí mudanças de rumo que valem num dia, não valem no outro, um altíssimo nível de imprevisibilidade para o ambiente de negócios. Pois bem, poucos minutos antes de entrarmos aqui na nossa live, de iniciarmos a gravação do episódio de hoje, um tribunal de Nova York concedeu liminar em favor dos estados governados, de alguns estados, né, governados por democratas, dizendo que as tarifas comerciais de Donald Trump contra produtos de vários países importados pelos Estados Unidos são ilegais e, consequentemente, liminarmente estão bloqueadas. É claro que o Trump ele pode recorrer para nível federal, mas aqui a gente está falando de uma discussão, Tanguy, que faz bastante sentido, que é a seguinte, olha, o Donald Trump ele está colocando tarifas sem ouvir o Congresso, ele está colocando tarifas de maneira absolutamente arbitrária, argumentando ali uma situação de emergência nacional, mas qualquer coisa é emergência nacional, quer dizer, você coloca aí realmente tarifas da maneira que você quer, de um dia para o outro você muda, tem dia que tem tarifa, tem dia que não tem tarifa. Que segurança nacional é essa que está sendo argumentada como justificativa pelo presidente dos Estados Unidos para atuar de maneira tão autônoma? Na prática, a gente está falando de uma resistência que existe dentro dos Estados Unidos, particularmente de estados democratas, dizendo, olha, isso é um problemaço para a gente, você fica aí colocando tarifas, isso inviabiliza uma série de negócios aqui nos Estados Unidos, faz com que empresas percam competitividade, faz com que você tenha aí realmente uma situação que impacta a economia americana de maneira relevante, de forma importante, mas do ponto de vista jurídico, a discussão acaba sendo pela forma, né? A forma que o governo Donald Trump está implementando as suas tarifas, que não seria a forma adequada, e claro que por não ser a forma adequada, você poderia ter aí algum tipo de questionamento judicial. E também, Tanguy, quando você não está utilizando a forma adequada, dá espaço para essas idas e vindas que a gente tem observado o tempo todo. Já virou até caricato aqui nos episódios do Petit, as idas e vindas do Donald Trump, agora tem tarifa, agora não tem tarifa, agora sobe, agora desce, agora sobe mais ainda. Não dá, né? Isso não é saudável, mas é o Donald Trump considerando ali que tem poder absoluto, que pode fazer o que quiser, no que diz respeito à política tarifária, porque foi eleito para isso. Certamente, Tanguy, a resposta do governo Trump vai ser bastante firme e vai sempre sacar do bolso aquela carta que todo autoritário gosta de sacar, que todo autocrata ou candidato autocrata gosta de sacar, quer dizer que juiz não foi eleito, né? Que juiz não tem voto, embora nos Estados Unidos muitos membros do judiciário acabem passando ali por eleições, mas ele, Donald Trump, é que tem legitimidade para fazer o que precisa ser feito, para fazer aquilo que as urnas o autorizaram a fazer, e que, diante disso, você precisa respeitar as decisões dele. Mas é uma decisão importante e é um componente adicional de imprevisibilidade, como se nós já não tivéssemos excessiva imprevisibilidade nos Estados Unidos nesse momento, uma imprevisibilidade que acaba contaminando o sistema internacional, trazendo aí uma série de desdobramentos, mas o que a gente precisa observar é o que vai acontecer nas próximas horas, mas certamente não é o último capítulo dessa briga entre esses estados governados por democratas e o presidente Donald Trump. Agora, a incerteza, Daniel, ela está no fato de que, se eu te perguntar agora, quanto é que é a tarifa, então, de importação dos Estados Unidos, a partir do Brasil, a partir da China, da Índia, do Canadá, do México ou do Japão,
Eu não sei se você sabe, eu não sei, eu não faço a menor ideia. Eu não sei se se fica nítido para todo mundo, se fica transparente para todo mundo com o que acontece, né, com a política comercial dos Estados Unidos. Então, realmente, assim, quando a gente fala que isso tudo gera muita incerteza, muita insegurança, você imagina, Daniel, aquele produtor de qualquer coisa que é especializado num determinado produto cujo mercado são os Estados Unidos. Esse cara faz o quê, Daniel? Ele continua produzindo, ele para de produzir, ele começa a pensar em outro mercado, ele muda de negócio. Simplesmente não dá para saber. A gente está falando aqui sobre negócios que podem ser grandes negócios, pequenos negócios, e simplesmente não dá para saber o que fazer, porque essa briga jurídica dos Estados Unidos está, de fato, atrapalhando o comércio, atrapalhando os negócios, atrapalhando investimentos, atrapalhando importadores e exportadores, e, naturalmente, o próprio público americano, né, Daniel? É verdade, Tanguy. E quando a gente está falando de uma situação como essa, pior do que uma política econômica ruim é não saber qual é a política econômica. E é disso que se trata. Quer dizer, não há negócio que sobreviva com esse grau de imprevisibilidade. Puxa, a tarifa é 10 hoje, é 30 no dia seguinte, é 130 2 dias depois volta a ser 50. Cara, como é isso? Como é que eu calculo aqui os meus custos? Como é que eu consigo realmente me posicionar diante dos meus concorrentes domésticos e eventualmente internacionais? É um nível de incerteza que traz impactos relevantes sobre a economia e também traz consequências ali de longo prazo para os Estados Unidos. Porque uma coisa que os americanos sempre gostaram de argumentar é: nós temos uma economia previsível, nós temos estabilidade de regras e, consequentemente, temos um ambiente de negócios propício, favorável à realização de investimentos e ao desenvolvimento do business de uma forma geral. E não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo uma América cada vez mais incerta, cada vez mais conflagrada, atrapalhando o ambiente de negócios. Até a gente brinca aqui que é o processo de latino-americanização dos Estados Unidos, e é mesmo, num certo sentido. O Trump parece um caudilho latino-americano, né, que adota ali as suas medidas a seu bel prazer, e é impressionante como isso às vezes encontra guarita, encontra as pessoas defendendo: não, é isso mesmo. Como assim isso mesmo, gente? Os Estados Unidos estão violando ali uma série de valores, uma série de elementos da sua essência, elementos que trouxeram os Estados Unidos até aqui. E você acha que isso é absolutamente normal, porque o Trump ele pode ali enfrentar o establishment? Isso é algo que vai trazer consequências severas para os Estados Unidos e por um prazo bastante longo.